Tudo bem. Só confirmando, está conseguindo ver minha tela com o slide sobre o diagnóstico da síndrome demencial? Aqui tá tranquilo, doutor. Então vamos lá. Bom, iniciando então, a conversa de hoje vai ser sobre síndromes demenciais. É lógico que eu vou focar mais na doença de Alzheimer, né? A mais prevalente, a que mais a gente vê no nosso dia a dia. Só que eu gostaria de falar um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho de tudo e principalmente do começo, os diagnósticos iniciais ou até a etapa antes da síndrome demencial em si, tá bom? Então, meu nome é Luiz Felipe Liberto, sou neurologista, atendo no Cismepar, no Hospital Evangélico de Londrina, e lá também eu sou preceptor da residência de neurologia, tá? A definição, né? O que é a síndrome demencial, na realidade? É um decréscimo cognitivo ou comportamental comparado ao nível prévio do mesmo indivíduo, né? Causando perda da independência para as atividades no cotidiano. Ou seja, quando a família chegar para você com algum paciente, geralmente esses pacientes vêm acompanhados, tá? Até se ele vir sozinho, é um fator, assim, vamos dizer assim, é um fator de desconfiança, no mínimo. Geralmente, esses pacientes vêm acompanhado e eles começam a falar que antes ele era de um jeito e agora é de outro. Isso vem piorando, então a piora progressiva é muito importante. E o principal ponto para você falar se esse paciente já está com quadro demencial ou não é a perda da sua independência. Então, antes ele ia no banco sozinho, ele ia fazer compra sozinho, ele se vestia sozinho, ele comia sozinho. Então, isso são coisas que a gente vai tentar entender, tá? Sobre a epidemiologia das síndromes demenciais como um todo, tá? É lógico, mais comum na população idosa, prevalência dobra a cada 5 anos, tá? A partir da linha de 65 anos de idade. Então, 65 anos, a cada 5 anos a prevalência dobra. É muito importante a gente ter esse conceito em mente, tá? Segundo a OMS, né, em 2010, tínhamos 35 milhões de pacientes com síndrome demencial no mundo, e provavelmente em 2050 vamos ter mais de 115 milhões, com o envelhecimento da população, a melhora da sobrevida frente a algumas doenças, etc. e tal, né? A OMS também ela traz que na América do Norte existe mais ou menos uma prevalência de 6,4% em pacientes acima de 60 anos, na África 1,6%, e na América Latina vem com o aumento da idade também o aumento da doença de Alzheimer, tá? E a gente percebe que Tem que definir certinho aqui, porque às vezes a gente assina errado. que alguém abriu o áudio sem querer, hein? Tudo bem? Só para eu voltar lá na... Aí, pronto. Só para eu voltar na epidemiologia, a gente percebe que as síndromes demenciais, elas são não só idade dependente, mas também escolaridade dependente. A gente percebe que nos analfabetos existe no mínimo, uma prevalência maior do diagnóstico de síndrome demencial, tá elevando para 15,7%. Os números que, por exemplo, na América do Norte é 6,4%. Não sei se por, vamos dizer assim, função cognitiva já baixa para quem é analfabeto, quando tem uma perda é muito mais danosa para a independência do que, por exemplo, um professor de ensino superior que trabalha até os seus 60, 70 anos de idade e que quando começa a ter alguma perda, sim, é mais evidente, mas não é tão importante para a sua independência, tá? É mais perceptível, mas não é tão é, ruim para a sua independência, diferente dos analfabetos, tá? Então, analfabetismo e idade são dois fatores de risco aqui e que aumentam a prevalência da síndrome demencial.
No Brasil em si, a gente tem alguns estudos de cidades que mostram a prevalência para a gente ter uma base do que a gente está falando, né? Em Porto Alegre, existe uma incidência anual de 14,8 pacientes a cada 1.000, tá? Por ano. É uma incidência bem relevante, né? Então, por ano, aumenta 1,5% dos pacientes com síndrome demencial. É um número que, em média, fica mais ou menos com catanduvas, né? Que é 7,7 demência de Alzheimer, mas das demências em geral é 13,8. Pacientes com síndrome demencial por ano, a cada 1.000 pacientes, 13,8 por ano vão ficar com quadro demencial. Então, é uma questão primordial de saúde pública, principalmente com o envelhecimento da nossa população, pensar na síndrome demencial como uma doença, um quadro muito relevante, não só para o paciente, para a saúde pública, mas também para o núcleo familiar que vai cuidar, né? Esses pacientes, sim, têm mais internação, sim, são polimedicados, mas também acaba tirando na maioria das vezes, dos pacientes do SUS, algum familiar da vida produtiva ou do círculo familiar mais próximo para ficar cuidando desse paciente. Então, uma coisa que a gente também tem que pensar, né? Na saúde mental e física do cuidador. Então, a gente aqui começa a falar sobre critérios para você falar que aquele paciente tem demência ou não. Como eu disse, é uma perda cognitiva e ou comportamental progressiva que leva o paciente à perda de independência. Perfeito? Então, aqui, quais essas alterações cognitivas ou comportamentais que a gente vai levar em consideração? Bom, geralmente, o paciente começa com um desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos ou comportamentais. A família vai vir falar várias queixas sobre ele, tá bom? Como a gente vai tentar como que nós vamos tentar fazer o início da conversa com esse paciente, com o familiar, é basicamente na anamnese, depois uma avaliação cognitiva, comumente o SUS pede o Mini-Mental, né? Para quem faz LME ou vê paciente idoso, isso é uma ferramenta muito utilizada, e depois uma avaliação neuropsicológica. Isso é muito difícil de ter no SUS, que é uma avaliação muito mais abrangente, que vê detalhadamente todas as partes da cognição. Isso seria de uma importância gigante para a gente fazer uma avaliação personalizada daquele paciente. Mas, na maioria das vezes, então, a gente faz uma anamnese, uma avaliação cognitiva com um teste a beira-leito, assim, que na prática a gente consegue fazer bem, como, por exemplo, o Mini-Mental. Seguindo aqui, então, vamos lembrar os domínios que a gente tem da cognição, tá? O mais comum, quando a gente lembra de cognição, é a memória, mas ela não está sozinha, tá? Sim, a memória, principalmente de curto prazo, em relação ao de longo prazo, é o mais pego, né? O mais visualizável como alterado no paciente com síndrome demencial do tipo doença de Alzheimer, mas também tem funções executivas, que é aquela função do córtex frontal nosso de resolver problemas. Quando você dá um problema ao paciente, ele como vai executar aquela tarefa. Isso também o paciente pode perder. Habilidades visoespaciais, né? Principalmente para quem dirige ou para quem tem alguma habilidade manual, como trabalho ou hobby, isso vai ser muito visualizado. E às vezes o paciente fazia, não sei, escultura, fazia crochê e agora não está conseguindo fazer mais. A linguagem também é muito importante. A linguagem não é simplesmente a fala, mas também a compreensão do paciente. Ele vê uma figura de um leão e saber que aquilo é um leão, tá? Esse é a linguagem do paciente que compreende e também consegue expressar na forma de linguagem, tá? A gente tem que avaliar isso, porque pode ser um domínio pego, e também, como eu disse, a questão da personalidade e o comportamento. Então, o paciente sempre foi um paciente tranquilo,
nunca entrou em confronto, nunca xingou, nunca brigou, não fez nada, e de repente ele se torna mais explosivo, nas festas da família começa a xingar um, xingar outro, às vezes tem comportamentos inadequados, pode até fazer sexualmente inadequado, alguns comportamentos sexualmente inadequados, e assim por diante, tá bom? Então, são coisas que a gente vai entendendo na anamnese e puxando, domínio da memória, domínio de função executiva, habilidade espacial, linguagem ou comportamento. Quando a gente começa a falar sobre síndromes demenciais, a gente tem que saber que existem várias categorias, tá? Mas eu gostaria muito, muito, muito que vocês prestassem atenção nessa primeira linha, que é de degenerativas versus não degenerativas. A principal tarefa, as duas principais tarefas do médico da atenção básica é principalmente reconhecer um quadro demencial, né? Por tudo isso que a gente já conversou e as queixas do paciente, e tentar diferenciar já de primeira se é um quadro degenerativo de um não degenerativo. Por quê? Os quadros não degenerativos é o que a gente chama de potencialmente reversível, como, por exemplo, paciente com um hematoma subdural, né? Paciente com uma deficiência de vitamina B12, paciente com hipotireoidismo importante, né? O paciente com algum déficit nutricional, hormonal, ou o paciente, por exemplo, que está em uso de um medicamento que leva ele à perda cognitiva, como, por exemplo, o biperideno, que a gente usa muito na doença de Parkinson, ou alguns pacientes com esquizofrenia, alguns quadros psiquiátricos, vem muito para mim e eu simplesmente retiro ou diminuo a dose do perideno, que é um medicamento que é exatamente o contrário da donezepila, por exemplo, que é um medicamento para Alzheimer. O biperideno ele diminui muito a cognição. Também o topiramato, que a gente usa para epilepsia e às vezes um paciente com um quadro de enxaqueca, e também diminui muito a velocidade de processamento e a memória. Então, não é exatamente um quadro demencial, é um quadro, vamos dizer assim, de perda cognitiva por um quadro não degenerativo, potencialmente reversível, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Tá, então, o paciente chegou na sua frente, vamos começar. Tudo começa obtendo a história, né? Tenta obter a história de duas visões. Do paciente, por mais que ele esteja comprometido cognitivamente, tente conversar e tirar a história do ponto de vista dele, e depois, obviamente, confronta com o acompanhante que vai estar do lado. Geralmente, o paciente demenciado 99,9% das vezes vai ter um acompanhante ali. Se o acompanhante não souber da história, simplesmente no retorno peça para alguém ir, e daí você tira essa história, tá? Então lá, obtendo a história, o que você vai perguntar? Lembra que a gente acabou de falar dos domínios cognitivos? Então você vai fazer essas perguntas para ver quais desses domínios você já está encaixando o paciente, tá? Então, para a função executiva, você vai perguntar, o paciente tem alguma dificuldade para se planejar ou se organizar, né? Quando você dá várias tarefas para ele, consegue fazer, igual, por exemplo, cozinhar algum prato, que tem arroz, feijão, tal, tem que fazer várias coisas, tem que se planejar bem. Ele está conseguindo, né? Não é esquecer a panela no fogo, é conseguir fazer aquela receita, por exemplo, né? Esse paciente está fazendo algumas decisões que antes ele não fazia, agora está sempre errando nas decisões dele, está com algum problema com tem um quadro de rigidez mental, inflexibilidade muito grande, já que ele não consegue resolver o problema, ele não sai daquilo, né? Então, esse paciente, caso sim, tem algum grau de função executiva já começando a ser alterada, que é muito comum a gente ver isso em alguns pacientes com quadros frontais, né, do córtex frontal pego. Atenção e concentração é muito importante também. Então, o paciente ele se perde durante a fala, ele se perde nos pensamentos e devaneios, ele tem dificuldade de acompanhar um programa de TV ou um filme até o final, ele não tem essa paciência, concentração, ou esquece até que ele está vendo, é facilmente distraído. Aqui a gente está começando a ver atenção e concentração. Eu lembro muito aqui dos pacientes com TDAH, né? A gente
conversa muito com isso na criança ou no adulto jovem que vem, você fala, ó, desde criança você tem isso, aquilo, aquilo. Aí você começa a ter as respostas da pergunta de atenção e concentração. Na maioria, se não em quase todos os pacientes com quadro cognitivo, eles vão chegar por falta de memória. Então, o que você vai perguntar, caso ele já não tenha falado, né? Esquece nomes, deixa o objeto em algum lugar e simplesmente não lembra onde deixou, fica repetindo a mesma pergunta ou a mesma conversa para os interlocutores, né? Ele está conversando e simplesmente esquece o que foi dito para ele ou né, para ela. Ele não tem uma lembrança de datas, como, por exemplo, Natal, ele não lembra o dia do aniversário dele, ele não tem a lembrança do dia que ele está, né? A gente faz muito isso já no Mini-Mental, e assim vai. Então, esse paciente, ele já está começando a ter alteração de memória, tá? Memória de curto e longo prazo. Não estamos nesse ponto ainda, a gente só está tentando, de maneira bem crua, colocar em quais domínios cognitivos esse paciente está alterado, né? Daí eu lembro daquelas outras que eu comecei a falar, né, da linguagem e também da organização ou da orientação visoespacial, além de personalidade e comportamento. Então, todas essas perguntas a gente acaba fazendo, ou senão o paciente mesmo nos faz, tá? Então, o paciente tem uma memória alterada? Tem, tá. Mas e sobre visoespacial? Esse paciente, ele faz crochê? Faz. Continua fazendo? Faz. Opa, beleza. Então, pelo menos essa parte de orientação visoespacial, de função até executiva, né? Parece que ele está indo bem. E na linguagem, ele tem um discurso meio estranho, esquece palavras, etc. Tem. Então, opa, peraí, a gente está começando a ver aqui a memória e linguagem sendo pega. E assim por diante, né? E, por final, a gente acaba perguntando sobre os comportamentos de paciente, que isso é bem importante para a família, na verdade. Esse é um dos pontos que o cuidador, a família mais teme, né? A questão de comportamento, seja ele agressivo ou o paciente mesmo muito ativo, não dorme à noite, etc. A gente sempre tem que perguntar sobre isso, tá? E, como eu disse, o próximo passo seria o relatos do acompanhante, né? Então, a gente tenta fazer esse monte de perguntas, ouve o que o paciente tem para falar, e o correto é depois fazer, escrever o relato do acompanhante. A gente sabe que, na prática, tudo ocorre ao mesmo tempo, né? Na hora da anamnese, todo mundo fala, todo mundo quer colocar uma outra experiência, fazer uma outra queixa, mas esse é o racional, tá? Então, o que você vai começar a considerar? O primeiro sintoma noticiado. Então, esse paciente, ele está se repetindo muito? Lá atrás, quando tudo começou, você vai perguntar para o acompanhante. O que começou primeiro? Então, esse paciente começa a se repetir muito, esquece o que foi falado na conversa, você fala sim. Então, provavelmente, o domínio cognitivo dele, primeiramente pego, foi a perda de memória anterógrada, né? E aí é muito comum a gente ver isso no quadro de doença de Alzheimer. Então, o primeiro sintoma lá atrás, a gente acaba perguntando, porque já nos dá mais ou menos a dica de qual doença esse paciente vai acabar ficando, entendeu? Por exemplo, o paciente também com doença de Alzheimer, tá? Ele tem algum problema para achar coisas, ou ele acaba guardando coisas em lugares inadequados. Ele acaba se perdendo na rua, ou muito comumente também ele vai sair de carro ou de ônibus e não lembra como voltar para casa. Então, ele tem um problema de disfunção visoespacial muito grande. Isso é muito comum na doença de Alzheimer e menos, mas também é visto na doença de corpos de Levy, tá? Eu gostaria muito que vocês focassem mais na doença de Alzheimer mesmo, que é o mais comum, como a gente vai ver, tá? Então, basicamente, a primeira queixa lá atrás é o paciente ou se perder muito,
ou ficar esquecendo as coisas ou guardando em um lugar inadequado, tipo, o óculos no congelador, né? Ou ele fica muito repetido ou esquecer o que está sendo conversado, tá? Então, é muito coisa de memória visoespacial, que é de região parietal, e a perda da memória anterógrada, né? Mais uma questão temporal. Então, a gente vê que do córtex temporal. Então, a gente vê que esse paciente provavelmente tem quadro de doença de Alzheimer, tá bom? Identificar as características do paciente, isso é muito importante também, porque eu já coloquei o resto aqui, ó. A característica daquele paciente, qual a escolaridade dele, quais as doenças que ele tem, já teve trauma na cabeça ou não, já teve TCE ou não, já teve quadro de AVC ou não, quais os medicamentos em uso, e depois você vai delinear, os sintomas atuais e curso da doença, quando começou e se está piorando, e em que estágio da doença ele está nesse momento, né? Por quê, né? Quando a gente começa a falar sobre quadros demenciais, a gente também tem que diferenciar se é um quadro agudo, subagudo ou crônico. Por exemplo, um quadro agudo, muito provavelmente, você vai ter, por exemplo, num hematoma subdural. O paciente bateu a cabeça, sei lá, no portão que estava fechando lá sem querer, há uma semana atrás, e hoje ele está muito esquecido, está andando engraçado, ele vai conversar com o filho, ele não lembra o que ele falou, mas foi muito rápido, né? Uma semana. Então, provavelmente, esse paciente está com um quadro um quadro mais agudo. Ele está com um quadro demencial, mas é um quadro muito agudo, então tem que ser alguma coisa nesse sentido, vascular ou hemorrágica, né? Um quadro subagudo, por exemplo, o paciente foi no geriatra ou no neurologista ou em algum outro médico generalista, tinha uma queixa, por exemplo, de tremor, por exemplo, foi colocado biperideno e desde então, nessas 3, 4 semanas de lá para agora, o paciente está piorando muito, muito esquecido, ele não lembra mais como dirige, o paciente não lembra o nome da própria esposa, dos filhos, então uma coisa meio subaguda demais, talvez medicamentosa. A gente tem que lembrar muito da questão medicamentosa ou até hormonal. E o crônico é onde se encaixa nossas síndromes demenciais degenerativas mais comuns, como a própria doença de Alzheimer, demência frontotemporal, né? Aí é um início mais agudo, subagudo ou crônico. E a evolução também. Então, todo nesse período, a doença de lá para cá melhorou? Melhorou, doutor, eu acho que ele está em melhora. Então, provável que seja um quadro degenerativo, não sei se você concorda, né? Já que, geralmente, o quadro degenerativo é um quadro progressivo, ele vem piorando progressivamente, inclusive está, né, na nossa critérios diagnósticos. É um quadro estático, do jeito que está lá, está até hoje? É isso mesmo, doutor. E lá atrás, teve algum quadro de algum trauma na cabeça, teve um AVC? Daí, se a resposta, por exemplo, for sim, ele é um quadro demencial pós-TCE ou pós-AVC, né? Então, o paciente pode ter ele ter perdido boa parte dos neurônios, ou descido um degrau da cognição e ficou daquele jeito até hoje. Então, né, é um quadro estático. Ou um quadro flutuante, acontece muito isso em alguns quadros autoimunes ou até mais hormonal, medicamentoso e carencial. Tá. E as escalas que eu estava comentando, né? Então, você já conversou com o paciente, o familiar, tirou todos os medicamentos que ele está em uso, fez a avaliação do curso da doença, do início, e agora você vai fazer uma escala para validar o que você está tentando ver nesse paciente. O que mais a gente usa é essa da primeira linha mesmo, o MEEM, que é o Mini Mental, é o Mini Mental, né? o quadro de mini exame de estado mental, o famoso Mini Mental, né? Esse Mini Mental é o melhor realmente teste, ou não é o melhor, ele é um teste bom, porque é facilmente aplicável, é largamente já estudado, e a maioria dos médicos já aprende ela na faculdade de medicina. Então, é muito mais fácil se comunicar para quando você vai encaminhar o paciente, por exemplo, fazer o Mini Mental e, junto com o quadro clínico, fazer a sua teoria.
mostrando que o paciente está alterado. Mas existem outras escalas, como o Mini-Mental G, que é o paciente mais grave, né? Aquele paciente mais acamado, que, por exemplo, como que ele vai desenhar aquele desenho do Mini-Mental que eu vou mostrar se ele tem hemiparesia e a mão dele que ele usa não consegue escrever, por ter tido um AVC. Então, são coisas nesse sentido, tá? Existem outras escalas que a gente usa, bateria BEV de nitrino, que é o Dr. Ricardo Nitrini da USP São Paulo, né? Um expoente nessa área. Questionários de atividades funcionais, como o índice de CATS, porque quando eu falo assim, o paciente está independente. Mas é uma coisa meio subjetiva, né? Será que não tem alguma escala para a gente ver se o paciente está independente ou não? A escala de CATS está aí para isso. E assim vai, tá? Vou ir direto para o que vale, né? É o Mini-Mental, como a gente sabe. Esse daqui é o teste do Mini-Mental, tá? São várias perguntas e no final a gente começa a ver a parte do paciente escrever uma frase ou copiar um desenho, que são desses dois pentágonos aí, né? E a nota máxima para esse teste é 30, tá bom? Você tem que fazer, pedir para o paciente realizar, dar a nota e considerar não a nota em si, né, crua, mas também em qual nível de escolaridade esse paciente tem. Já que quando a gente sabe, como o paciente é analfabeto, como que ele vai escrever a frase? Então, ele já perde um ponto. Não é justo frente com um paciente que sabe escrever. Então, a gente tem que ter uma nota de corte diferente para cada escolaridade. E aí, essa próxima tabelinha aqui, tá bom? Geralmente, o paciente com 1 a 4 anos de escolaridade, a gente usa essa mediana de 25 pontos, 5 a 8 anos, 26 pontos, 9 a 11 anos de escolaridade, 28 pontos, e acima de 11 anos de escolaridade, paciente com ensino superior, etc., 29 pontos. Então, ele só pode perder um pontinho. Se ele perder mais do que isso, ele já está com um quadro de alteração cognitiva, tá? Lembra que se para falar que ele tem demência, é alteração cognitiva, mais perda da independência. Aqui, só para via de curiosidade, tá com o que é o Mini-Mental grave. Em alguns pacientes, a gente só consegue realmente perguntar algumas coisas para ele, pedir para ele obedecer comandos, e aí você vai dando uma nota, tá? E também aqui são 30 pontos, é o mesmo raciocínio para o Mini-Mental normal, tá? Quem tiver algum paciente que você tem essa dificuldade maior, para ele já ser bem consumido pela doença de base ou coisa desse tipo, pode usar o Mini-Mental grave, que funciona igualzinho. A bateria BEV de nitrine, ela é bem complicada, às vezes demora até 40 minutos para realizar. Só estou colocando aqui mesmo para vocês saberem que existem outras escalas, tá? Esse de questionário de atividade funcional é aquele que eu comentei para você. Você vai fazer essas perguntas. Opa! Deixa eu só voltar lá. Você vai fazer essas perguntas aqui ou para o paciente, dependendo do quadro dele, ou para o acompanhante, na maioria das vezes, e vai dando a nota, né? Ele manuseia seu próprio dinheiro? Não, nunca o fez, mas agora poderia fazê-lo com facilidade. Então, a nota é 0. Ou não, ele não simplesmente não é capaz. Então, a nota é 3. Quanto maior a nota, maior o nível de dependência do paciente, ou seja, ele está com mais propensão a ter síndrome demencial, tá? Só que, como você viu, aquela escala é bem grande, são 10 perguntas e com várias respostas, é até muito demorado. Nós, na prática clínica, na prática do dia a dia, tentamos ser o mais objetivos, né, possível, e com a escala, o teste mais fácil possível para facilmente ser aplicado, para todo mundo conseguir. Então, esse índice de CATS aqui, de CATS, na verdade, ele é muito mais fácil para a gente ver o nível de independência do paciente, tá? Então, você pode ver que é sim ou não, para dar pontos para esse paciente. São 8, se não me engano, não, são 6, são 6 níveis de atividade que você vê. Se ele for sim,
Se ele for sim em todos, ele é independente. Se ele for não em pelo menos 2, ele tem dependência moderada. Se ele ter não em pelo menos 4, ele é muito dependente, sendo aí, então, um quadro demencial, caso seja associado a uma piora cognitiva no minimento. Bom? Os outros eu vou pular. Ah, tá. Só vou mostrar esse FAST aqui. Ele é uma classificação do grau da gravidade da síndrome demencial. Então, você já fez o diagnóstico de síndrome demencial, agora está fazendo a gravidade do quadro, tá? Muitas vezes famílias chegam para perguntar, ele está grave, moderado, como é que está? Ou às vezes para você fazer um relatório para afastar o paciente, ou para a família acabar fazendo cuidadoria, né, dos bens deles, daqui a gente acaba usando para ter uma base até melhor sobre qual a condição do quadro demencial do paciente, tá bom? Muito bem, só falar por cima, tá? A avaliação neuropsicológica é feita por uma psicóloga formada na parte de neuropsicologia. Então, às vezes são testes bem profundos, demoram horas, tá? E eles veem os nossos colegas psicólogos veem com vários testes o domínio cognitivo e qual a alteração desses domínios, e provavelmente eles vão dar até algumas solicitações ou dicas de tratamento, de como melhorar aquilo. Lógico que de tratamento com base em terapia cognitivo-comportamental, em terapia ocupacional, etc, etc e tal, entende? Tá. Quando a gente começa a falar, então, de síndrome demencial, a gente tem que excluir automaticamente algumas causas reversíveis, tá? Então, vamos lá supor que a gente tirou a história do paciente, conversou com o familiar, caracterizou que tipo de paciente é o nosso, comorbidade, medicamentos em uso, colocou todo lá o início da doença, qual que é a evolução dela, fez os testes cognitivos e viu que esse paciente realmente tem uma síndrome demencial e está ficando dependente. A primeira coisa que você tem que fazer é, será que isso não é um quadro reversível? Daí a gente vai pensar muito em quadro depressivo, reversível, então você vai começar a pensar muito num quadro depressivo, só que eu saliento que o paciente pode ter um quadro depressivo mimetizando demência, ou quadro demencial levando a depressão. É muito comum o paciente demenciado ter um grau de depressão, tá? E tudo isso aí é o tempo de início, né? Ou o paciente começou piorando muito o comportamento, depois a memória, como no caso da depressão mimetizando demência, ou o paciente começou já com os déficits de memória, de comportamento, e depois ficou depressivo, como é o caso das síndromes depressivas levando à depressão, tá bom? Muito bem, muito bem. Tá. Não vou encher mais a cabeça de vocês com isso. Eu gostaria, então, que vocês levassem esse slide de causas reversíveis que a gente acaba pedindo no primeiro exame, na primeira consulta, né, os primeiros exames, e o porquê que a gente perde esses exames, para ver se o paciente tem ou não deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, se ele tem algum grau de sequela por etilismo, né? Por isso a gente pede um exame de imagem do crânio ou função hepática. Hipotireoidismo, a gente pede TSH e já o T4 livre de cara. Quadro de depressão, fazer uma pseudodemência, como eu já expliquei. A gente pede também VDRL, a gente pede anti-HIV, né? Um exame de imagem para ver se não tem HPN, aquela hidrocefalia de pressão normal, se tem lá dentro do cérebro algum quadro de tumor compressivo, hematoma subdural, tudo isso é o porquê da gente pedir os exames de sangue e um exame de imagem do crânio. Não é para fechar o diagnóstico de esclerose múltipla, não, perdão, de doença de Alzheimer. Não tem como você pedir um exame de imagem como tomografia e fechar o diagnóstico de Alzheimer, sim, para excluir as causas reversíveis. E aí, sim, excluindo, fortalecer, melhor dizendo, né, o seu diagnóstico de demência de Alzheimer, tá bom? Então, aqui causas reversíveis, e aqui um
um exemplo de exames laboratoriais que eu já peço, além de um exame de imagem do crânio, dependendo do paciente, tomografia, dependendo ressonância de crânio também. Tá. Gente, pronto, tá? Essa parte que eu falei até agora é uma parte introdutória de como você recebe o paciente no consultório ou na sua primeira consulta lá no seu consultório, e o que você fazer, o que você perguntar, como raciocinar, tá? A partir de agora, eu vou falar para vocês sobre as fases do quadro demencial, tá? Existem basicamente 3 fases, gente. A fase pré-clínica, quando o paciente está tendo lá dentro do cérebro as mudanças degenerativas, mas ele não expressa nada, né? E ninguém nem vê também essas mudanças acontecendo. E a parte clínica, tá? A parte clínica a gente diferencia em 2. O primeiro a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que é quando o paciente tem queixas de perda cognitiva, mas ele é totalmente independente, tá bom? E a próxima fase seria, sim, a já demencial, no qual ele tem as queixas cognitivas e tem perda de independência. É muito importante porque não é todo paciente com comprometimento cognitivo leve que vai ter síndrome demencial, mas todo paciente com síndrome demencial teve uma fase de comprometimento cognitivo leve, tá? É bem importante a gente entender isso. Então, o que é o comprometimento cognitivo leve? É em qualquer área da cognição, então pode ser linguagem, pode ser memória, pode ser função executiva, qualquer uma delas, sem repercussão funcional significativa, ou seja, ele está tendo essa queixa, mas ele continua o dia a dia independente dele como antes. O problema é que o CCL, ele nada mais é que um fator de risco, tá? Um fator de risco para evolução para demência. A cada ano, esse risco se eleva em 10% até, tá? Se o paciente já tiver tido, por exemplo, trauma de crânio, ser analfabeto e ter um quadro de idade já elevado, esse risco é até maior. Se o paciente é novo, nunca teve trauma de crânio, não usa nenhum medicamento, então o risco é bem menor, tá bom? Ele só tem um CCL. A gente viu muito isso hoje, depois da COVID, né? O paciente com algum comprometimento, principalmente de memória, de curto prazo, e assim, a gente não está falando que esse paciente vai ter maior risco de demência, não. A gente está vendo que ele teve ali, às vezes, um CCL, e com o tempo, não tem medicamento exato para isso, mas com o tempo esse paciente tende a melhorar, porque ele vai fazer novas sinapses, né? Ele vai fazer alguma plasticidade e vai, com o tempo, melhorando, tá? Dei um exemplo. É, sim, aparentemente uma fase intermediária, especialmente da doença de Alzheimer, e esses pacientes, uma porcentagem, então, né, fica com doença de Alzheimer, mas uma boa parte, se não quase a metade, pode permanecer estáveis, sem conversão para demência ou até retornar à normalidade, tá bom? Que a gente... Isso daqui é um mapa mental, tá? O paciente chega para você com queixa cognitiva. Então, não tem demência. Ele tem um declínio cognitivo presente. As atividades funcionais normais, ele tem quadro de comprometimento cognitivo leve, tá bom? A gente diferencia em amnéstico para não amnéstico, tá? Então, o amnéstico é aquele paciente que tem a queixa cognitiva dele é esquecimento, então ele é amnéstico. Mas o paciente pode falar, não, doutor, eu tenho minha memória boa, só que não estou conseguindo mais fazer conta como antes, não estou conseguindo mais raciocinar como antes, está tudo muito diferente. Então, ele é um CCL não amnéstico, tá? Só para vocês terem uma ideia do porquê a gente faz isso, o CCL amnéstico, ele tem um viés mais de fator de risco para a doença de Alzheimer do que o não amnéstico, tá bom? E se ele tem perda de, vamos dizer assim, de memória, então é um CCL amnéstico, mais uma alteração de comportamento, por exemplo, está mais agressivo, está mais nervoso, ou uma perda de memória mais
uma dificuldade de linguagem, então ele é um CCL amnésico de múltiplos domínios. E esse tem mais ainda fator de risco para ter um quadro demencial do tipo doença de Alzheimer, por exemplo. Tá bom. As etiologias podem ser muitas, né? Como eu já falei, degenerativo, vascular, traumático, psiquiátrico, metabólico, às vezes você nem encontrar, ser um idiopático. A gente tenta tirar na anamnese todas as possibilidades, né? Vascular, traumático, psiquiátrico, com os medicamentos em uso, ou um quadro, você vai perguntando os quadros de comportamento dele de base, e metabólico, principalmente com exames de sangue, tá? Já comentei aqui que as formas amnésticas são mais para doença de Alzheimer, as formas não amnésticas, elas não são mais para doença de Alzheimer, porém, pode ser para outras, como demência frontotemporal. Geralmente, as formas não amnésticas não evoluem para doença de Alzheimer, tá? Muito bem. Eu vou agora pular e começar a falar única e exclusivamente de doença de Alzheimer, tá bom, gente? Lembra que eu falei agora há pouco, são 3 estágios clínicos. O estágio pré-clínico, né, onde as alterações degenerativas já estão ocorrendo no cérebro desse paciente, porém, ele não expressa clinicamente, né? E a parte clínica, onde a gente divide em CCL e demência, ou comprometimento cognitivo leve e demência. O comprometimento cognitivo leve é aquele que ele tem as queixas, mas é independente, e a demência, o paciente tem as queixas, ou familiar ou acompanhante vem trazendo as queixas e já perdeu a sua independência, tá bom? Só vou lembrar, então, como a gente vai vendo essas alterações, né? Por exemplo, memória, efeito de recência, então, ele esquece coisas mais recentes do que de antigamente. Quando você faz uma lista de palavras ou lista de objetos para ele decorar, depois você pergunta, ele já não lembra mais. Linguagem, conhecimento semântico, então, fluência de animais. Você pode, por exemplo, um teste muito simples, um papel, uma caneta e no seu celular calcular 1 minuto. Você fala para o paciente, ó, me fala o maior número de animais que você lembrar em 1 minuto. 1, 2, 3 e já. Ele fica lá, jacaré, pato, marreco, não sei, e assim vai. Se esse paciente falar pelo menos 11 ou mais, isso é mais perto do normal. Se ele falar 10 ou 11 ou menos, aí esse paciente está mais perto do alterado. Daí você consegue reconhecer que ele tem uma alteração da linguagem, tá bom? Pulou aqui. Função executiva. Geralmente você vai no Mini-Mental, quando você vai falar para o paciente fazer uma conta ou desenhar, né? Desenhar os 2 pentágonos ou falar para ele dobrar o papel no meio 2 vezes e colocar em cima da sua em cima da pasta vermelha que você tem lá em cima da sua do seu consultório, ele vai ter essa dificuldade, entendeu? Habilidades visoespaciais também tem a ver com o desenho do pentágono. E assim você vai, vamos dizer assim, encaixando as peças, tá? O paciente com doença de Alzheimer, geralmente ele tem muito pego a memória e a função executiva, tá? Mas linguagem e habilidade visoespacial também vem ao longo do tempo e conforme a doença vem piorando. Sobre a doença de Alzheimer, é a causa mais comum de demência, por isso que eu estou dando mais ênfase para ela. 60% a 70% dos casos, tá, de quadro demencial é estimado como doença de Alzheimer, então é muito, muito importante. Para vocês terem uma ideia, dos pacientes com 65 anos ou mais, 15% tem quadro de demência de Alzheimer, agora eu estou falando de doença de Alzheimer, e quando você parte da faixa etária de 85 anos ou mais, a gente está falando de 45% dos pacientes com doença de Alzheimer, tá? Então, nos Estados Unidos, a prevalência é de 5 milhões de casos e cerca de 30 milhões de casos em todo o mundo. Aí, lembra que lá no começo, eu falei que síndromes demenciais como um todo, né, eram 35 em 2020, lá para 2050 ia aumentar para 115 milhões, né? Boa parte disso é por doença de Alzheimer.
mulheres e homens são afetados com igual frequência, tá, gente? Mas um detalhe que a gente percebe é que homem morre mais cedo do que mulher. Então, por isso que dá a impressão de que mulher sofre mais de quadro demencial, principalmente demência de Alzheimer, tá? Mas quando você olha o número cru, parece que é 1 para 1, tá? E também é uma queixa que muitos familiares, ou às vezes os próprios pacientes vêm trazendo, falando que a mãe ou o pai tem demência de Alzheimer, ou o avô, a avó acabou se diagnosticado, eles estão preocupados porque, enfim, tem essa semelhança genética entre eles. Porém, você tem que explicar para o paciente que 99% das vezes não tem nada a ver com hereditariedade, é uma causa esporádica, aconteceu com ele porque a evolução cerebral dele foi assim, junto com a escolaridade e a idade dele, entre outros fatores. Só 1% realmente tem fator genético hereditário, tá bom? Então a gente leva isso de maneira quase inexistente na nossa prática, na maioria das vezes, a não ser que tenha já algum teste genético na família, assim por diante, tá? A doença de Alzheimer é definida por traços histopatológicos característicos, ou seja, o tecido cerebral, né? Ele tem uma patologia já características de acúmulo de placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares, tá? As placas neuríticas são depósitos extracelulares, ou seja, fora dos neurônios de beta-amiloide, entre outras proteínas, principalmente a beta-amiloide, tá? Já os emaranhados neurofibrilares são depósitos intracelulares contendo tau hiperfosforilado. Então, a doença de Alzheimer tem essas duas características. Fora do neurônio, placas neuríticas de beta-amiloide e dentro do neurônio, emaranhados neurofibrilares por tau hiperfosforilado. Eu vou mostrar aqui essa figura, porque só para conhecimento de vocês, o que é a beta-amiloide e o que é o tal do tau fosforilato. A amiloide é uma proteína de membrana, tá? Então, no neurônio nosso, entre outras células, existe a amiloide, normal. Só que ela pode ser quebrada, e geralmente ela é quebrada por causa de turnover, né? Precisa tirar aquela amiloide e fazer outra novinha depois. E quem que faz essa limpeza, vamos dizer assim, são algumas enzimas, tá? Chamada, por exemplo, alfa-amilase, alfa-hidrogenase. A alfa-hidrogenase vai cortar a amilase formando a alfa-amilase, beleza? E outra enzima chamada beta-hidrolase, ela vai cortar a amilase formando beta-amilase, que é o que a gente fala que é o ruim, né? E também tem a gama, que também vai formar a gama amiloide. Então, gente, será que então o paciente com um nível, por algum motivo, mais voltado para clivagem da amiloide em beta-amiloide, esse paciente que ele tem mais chance de ter doença de Alzheimer do que quem está fazendo o mais comum e o mais certo, que é a alfa-amiloide, entendeu? Porque em alguns casos de pacientes que formam uma beta-hidrolase mais, vamos dizer assim, ativa e também funcionando de maneira anormal, esse paciente vai ter mais produção de beta-amiloide e o beta-amiloide normal, que nós produzimos, todo mundo produz em pequena quantidade, tem no máximo 40 aminoácidos. A beta-amiloide alterada tem 42 aminoácidos. E só esses 2 aminoácidos são suficientes para transformar ele numa substância insolúvel e tóxica, tá? Existe também as solúveis, mas aqui a gente está falando de todo esse resto, vamos dizer assim, de amiloide, beta-amiloide 42 aminoácidos, vai se juntar e vai ficar acumulando lá no cérebro, formando, então, essas placas senis que vão alterar o funcionamento do cérebro, porque precisa ter, gente, passagem de glicose, de água, de sódio, potássio,
muita passagem no ambiente extracelular. Se essas placas se formarem, isso tudo vai atrapalhar o ambiente extracelular, promovendo, às vezes, então, ali morte neuronal, etc. e tal, entendeu? E também existe a proteína tau. A proteína tau é uma proteína da estrutura celular do neurônio. Então, a gente lembra que no neurônio tem só a cabeça do neurônio e o axônio, né? E tudo isso é sustentado por um esqueleto, né? A gente tem esqueleto nas nossas células. E o tau faz parte desse esqueleto. Por algum motivo, não sabemos bem qual, o tau ele vai encher de fósforo. Então, ele vai ficar hiperfosforilado. E aí, toda essa estrutura onde ele faz parte se quebra, tá? E aí, esses taus hiperfosforilados vão se juntar formando os emaranhados neurofibrilares. Então, você, primeiro, acaba com a estrutura esquelética da célula e, segundo, deixa um monte de lixo acumulado lá dentro desses emaranhados neurofibrilares. Então, a célula não vai conseguir funcionar direito e também pode promover morte ou disfunção celular. Então, imagina isso acontecendo por anos, dias e dias, anos e anos, até que uma hora a gota d'água, e o paciente começa a ter queixas, as queixas neurológicas dele, tá? Então, quais queixas neurológicas são essas? A gente diferencia em precoce e tardia. No comecinho da doença, é o CCL que a gente falou, comprometimento cognitivo leve. Então, o paciente tem mais esquecimento, e esse esquecimento é progressivo, ele pode ter alteração na linguagem, se perder no tempo e no espaço, e tudo aquilo que a gente já falou, tá? Não vou ficar me repetindo. E o porquê é exatamente disso. No começo da doença, o paciente está lá aumentando a placa os amiloides, fazendo placa, e isso vai deixando ele com uma dificuldade maior de lembrar, guardar as coisas. E depois, quando o tau começa a comprometer a célula por dentro, aí sim a gente vê um grau de demência, o aumento de emaranhados do tau e o grau de demência parece ser bem proporcional, entendeu? Diferente da amiloide. Então, se fosse para escolher um marcador aqui da doença de Alzheimer, correlacionando com o grau de demência, seria a proteína tau, tá bom? Como é que faz, então, as manifestações tardias? Então, a gente já, provavelmente, tem os beta-amiloides, tem os taus fosforilados, e os pacientes só está piorando, só está perdendo neurônio, função cognitiva dele está piorando, e nos estágios mais avançados, ele também começa a perder outros tipos de células, tá? Então, ele começa a ter sintomas psiquiátricos, tendo psicose, paranoia, alucinação, delírio, tá? Ele pode ter convulsão, tá? Por perder muita célula de um determinado local do córtex, aquilo lá é preenchido por cicatriz, né? Por gliose. E ali, vamos dizer assim, um fio desencapado para ter crise, pode acontecer. E ao longo do tempo, então, vai tendo incontinência fecal e urinária, vai ficar acamado porque não consegue mais se locomover, vai ter problema de alimentação porque não consegue mais deglutir, e isso, quando começa a ficar acamado com problema de deglutição, geralmente já as fases finais de vida, tá? Geralmente 5 a 10 anos após o início desses sintomas de manifestação tardia, o paciente vai a óbito. Eu só deixei aqui, gente, os critérios diagnósticos atuais da doença de Alzheimer, tá? Eu só vou ler esse daqui para vocês terem uma ideia do que a gente tem de armamento hoje. Então, A, início insidioso, meses ou anos, né? A gente já conversou sobre isso. B, história clara ou observação de piora cognitiva. Às vezes eu fico em dúvida e peço um retorno do paciente para 6 meses. E repito o minimento em 6 meses, tá? Se está em piora do minimento, então pronto, eu tenho uma observação de piora cognitiva de maneira bem documentada e essa dúvida minha vai sendo dizimada, né? Então, A e B, beleza. C, déficits cognitivos iniciais e mais proeminentes em uma das seguintes categorias, ou então amnético ou não amnético. Um dos não amnéticos são linguagem, função visoespacial e função executiva, como eu já falei incansáveis vezes. E daí, a gente
tem toda essa história clínica, tem todo as escalas, né? Como, por exemplo, o Mini-Mental apoiando. Só que hoje em dia, a gente está caminhando para um diagnóstico cada vez mais precoce, onde as queixas clínicas podem deixar dúvida, os testes neuropsicológicos podem deixar dúvida, porém, pode-se fazer algum exame para validar esse diagnóstico e talvez já tratar esse paciente precocemente, dando melhora de sobrevida para ele, né? Melhora para a família, etc. e tal. Por exemplo, a gente usa a ressonância de crânio e o espectroscopia, tá? A ressonância de crânio a gente utiliza no seguinte sentido: o paciente com doença de Alzheimer, ele tem o córtex parietal e temporal pego, tá bom? Se o paciente está com uma atrofia mais parieto-temporal, fala a favor, tá? É uma evidência de exame de imagem intermediária, tá? Se, por exemplo, ele tem o hipocampo dele mais atrofiado, e isso é uma avaliação muito fácil para você pedir para o paciente, tá? Você coloca lá na ressonância do paciente, ressonância de crânio com hipocampometria. O radiologista te dá se está mais ou menos atrofiado em relação à idade dele. Se tiver mais atrofiado, então fala mais a favor de doença de Alzheimer, tá? Essa semana passada, se eu não me engano, eu tive um paciente no Sismepar que o que me matou o diagnóstico ou me fez já começar medicamento para ele foi uma atrofia muito importante do hipocampo dele, bilateral, sendo que o quadro clínico dele não era tão importante, né? Me deixou em dúvida. Só que também temos outros exames de alta evidência, tá? Como, por exemplo, marcadores no líquor, de fazer a quantificação de amiloide, de beta-amiloide e de tau, tá? Geralmente a gente vê um beta-amiloide maior, elevado, com um tau diminuído. Então, essa é a assinatura, vamos dizer assim, do paciente com doença de Alzheimer. Mas isso não está muito na prática clínica até hoje, tá? Não é coberto pelo SUS, nem por convênio, às vezes o paciente tem que pagar particular. E é muito difícil eu pedir esse líquor, tá? Só se realmente o paciente está com quadro demencial e está muito em dúvida, ou a ressonância não ajudou, nada ajudou, daí que eu vou ponderar em pedir o líquor e os marcadores, mas mesmo assim não é uma coisa na nossa prática clínica ainda, infelizmente, tá bom? Tá. Só para vocês terem uma ideia, geralmente a gente fica lá, tá? Naquela demência de Alzheimer provável. Eu coloquei um X aqui na DA possível, porque é muita confusão, não quero que vocês decorem isso. E para você ter certeza absoluta que o paciente tem doença de Alzheimer, tem que ter uma biópsia cerebral. Então, isso é inviável. Provavelmente a gente fica lá na DA provável mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia de como a neuroimagem está evoluindo e está ajudando muito a gente, tá? Aqui, por exemplo, é uma atrofia da região hipocampal, tá? Do paciente. Pode ver que o que é branco é líquor, o que é cinza é massa parênquima no encefálico. Tem uma diferença muito grande entre o volume do parênquima encefálico ali naquele local e a quantidade de líquor. Era para ter muito menos líquor, né? Inferindo uma atrofia hipocampal. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um paciente numa ressonância de crânio, que ele tem o lobo frontal dele bem, né? Não está atrofiado, porém, um lobo parietal lá atrás, onde a seta mais gordinha está mostrando, mais atrofiado. Então, ele tem uma atrofia mais parieto-temporal, então é mais para demência de Alzheimer, tá? Se fosse uma atrofia mais frontotemporal, seria mais uma demência frontotemporal. E aqui é que eu falei da espectroscopia, né? A gente tem, hoje, na prática clínica, mais viável essa espectroscopia. Acho que eu nunca fiz pelo SUS e por convênio é um pouquinho mais difícil, mas dá. O que é espectroscopia? É uma ressonância normal, igual essa que a gente faz no Ultramed, na MP Diagnósticos, enfim, na LabImagem. Só que você pede a espectroscopia
interrogando doença de Alzheimer. Por quê? Existe um tecido, né, um modo de você avaliar o tecido de um determinado córtex, no caso, o córtex parietal, tá? Que o radiologista vai pegar, só um quadradinho desse, e avaliar o que contém naquele tecido, em termos de N-acetil-aspartato, de creatinina, etc., e ver se aquelas substâncias fazem parte de um contexto normal ou patológico, tá? Se naquela região tiver um contexto patológico, junto com todos os outros achados seus, falam a favor de maneira intermediária para doença de Alzheimer. Bom? Gente, tratamento. Tem mais 2 slides falando de tratamento, tá? Eu sei que eu já estou alugando vocês faz algum tempo. Só lembrando que o primeiro medicamento que você vai introduzir paciente é ou a donezepila, ou a rivastigmina, ou a galantamina, tá? E geralmente a gente usa a donezepila porque é mais fácil, né? Você começa 5 miligramas à noite e depois de 4 semanas vai para 10, que a dose máxima vai ficar por aí. Então, é uma vez por dia só que toma, é facilmente ajustável pelo cuidador, só que também dá muitos efeitos colaterais, assim como seus irmãos rivastigmina e galantamina, como náusea, diarreia, vômito, então, fadiga, cãibra. Então, por isso que a gente pede para ele tomar meio comprimido e depois subir para o de 10 miligramas, tá? E quando o paciente está com um quadro já grave, eu vou repetir, um quadro grave, só aí que a gente vai associar a donepezila ou rivastigmina ou a galantamina, só aí que a gente vai associar a memantina, tá? Que a gente pode, a dose máxima dela é 10 miligramas de 12 em 12, mas começa 5 miligramas e vai aumentando 5 miligramas por semana. O que a gente espera com esses tratamentos? Principalmente, eu sempre falo para os familiares do paciente, a gente fica tentando jogar pedra e madeira no trilho do trem. A gente está tentando atrasar um pouquinho o quadro de degeneração, de perda de memória, e principalmente dar mais, como eu vou dizer, dar uma melhora do comportamento do paciente, tá? O paciente acaba ficando mais calmo também, junto com esses medicamentos, com donepezila, principalmente, e depois a memantina num quadro mais grave, tá? Para vocês olharem aqui, as apresentações da donezepila, galantamina, rivastigmina, que é da mesma classe, e da memantina, que é aquele medicamento que a gente associa no quadro mais grave, tá? Na forma mais tardia, com a sua dose inicial e depois a dose terapêutica e máxima, tá bom? Eu vou mandar essa aula lá no WhatsApp e eu fico aqui à disposição para alguma pergunta de vocês, algum quadro, alguma dúvida da aula, algum quadro de algum paciente de vocês, tá? E se também quiser que eu mostre mais algum slide, fica à disposição. Pessoal, só lembrando vocês que eu não esqueci de preencher a lista de presença para emissão de certificados, tá? Eu coloquei pelo chat, tá? O link ali. Quem não tiver o link, qualquer coisa me pede que eu mando depois. Ver se alguém aqui mandou alguma coisa. Bom, acho que é isso, então. Estou vendo aqui no chat não tem nenhuma pergunta. Se alguém quiser, então, fazer alguma pergunta, discutir algum caso, eu estou lá à disposição também no grupo do WhatsApp, tá bom? Vou mandar essa aula já lá agora, para quem não acompanhou ou quiser pegar algum slide. Beleza. Obrigada, doutor, pela aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.